Olá pessoal, eu sou a professora Luciana de Lima, sou a professora que acompanha vocês, no DETIC Escola Pública, também chamado de DETIC-EP, e durante esse tempo todinho que nós estivemos juntos, fui eu que acompanhei todos os 5 tutores que trabalharam com vocês nas 5 turmas. Hoje, então, é o nosso último dia de curso, ou o nosso último dia de formação, e eu vou apresentar aqui para vocês alguns elementos de discussão, para que vocês possam conhecer os trabalhos que uns fizeram, alguns professores fizeram com seus alunos, e também alguns trabalhos que nós fazemos aqui utilizando principalmente o Facebook. E diante disso nós vamos apresentar aqui algumas informações também para complementar e finalizar o nosso curso com chave de ouro. Então, nós temos aqui Docência Integrada às Tecnologias da Informação e Comunicação, nosso segundo encontro presencial, que na realidade está sendo virtual, e a coordenação não é só minha, mas também do professor Robson Loureiro. Em termos de certificação, para onde vocês têm que se dirigir agora que o curso está terminando, Então, quem vai certificá-los é a sede via Seduc, ok? E vocês precisam entrar em contato com a Ana Paula Ximenes por esse endereço aqui, anaximenes@virtual.ufc.br. Esses slides estarão disponíveis no Solar para que depois vocês tenham acesso a essa informação. Aqui nós temos algumas produções de alguns professores que participaram da formação e foram produções selecionadas pelos tutores que acompanharam. Nós temos então aqui uma produção vinculada a um blog falando sobre o continente africano, um outro também blog falando sobre genética, um eleitor do futuro, que foi uma página do Facebook, um grupo do Facebook, outro grupo falando sobre bullying, nós temos um outro blog falando sobre ser humano e ser humanizado e um outro blog falando sobre biologia. Lembrando que todos esses materiais são materiais desenvolvidos pelos professores junto com os seus alunos, ok? Vamos nós aqui conhecer um pouquinho mais cada um dos materiais que nós apresentamos agora. Então aqui nós estamos no blog de Geografia e a primeira notícia é um documentário, a África no passado, riquezas e glórias, a história que ninguém contou. Então nós contamos aqui no blog com uma foto e aqui nós temos um vídeo, que fala um pouquinho sobre essa África no passado. O outro post, você conhece a origem do nome África? Então aqui tem, além de uma imagem, um texto que as pessoas podem ler, os alunos dessa turma podem ler, fazer comentários, Tem também, olha, cultura moderna surgiu na África há 44 mil anos, por Maria Luciana Rincon e Tamanini, olha só que bacana, Provavelmente alguns alunos que postaram essa informação, e nós temos aí uma imagem também com alguns textos. E se nós navegarmos um pouco mais, nós vamos encontrar vários atributos do blog, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre a África com vídeos. Então é um blog bastante rico e é muito interessante porque foi desenvolvido por um professor com seus alunos, Então é possível fazer, não é assim um bicho de 7 cabeças, Então a gente tem até aqui uma tradução de música do Bob Marley, muito interessante. Vamos conhecer outro blog então, Geneticando. Exercício de genética, leis de Mendel, Então aqui a gente já vai para outra área do conhecimento, onde a professora colocou um teste de conhecimento, para que os alunos pudessem utilizar esse blog de outra forma. Porque estudar genética também convida um pouquinho, para que você conheça alguns elementos através desse link que foi colocado também pela professora e pelos alunos parceiros. Então, é outra possibilidade de uso de blog que também ficou bastante interessante. Aqui nós vamos passar então para um grupo no Facebook, onde está discutindo sobre as questões da eleição, E aqui nós temos os elementos que nós conseguimos são esses, tá certo? Os outros membros que fazem parte desse grupo. E não sei se realmente teve alguma postagem no grupo, mas a intenção foi bastante interessante. Existe um outro grupo aqui falando sobre bullying, no caso que bullying não é legal, e aí a gente pode conversar um pouquinho mais sobre esses elementos, E aí o professor compartilhou com os alunos aí algumas coisas importantes que talvez aconteçam até na própria escola, em que abre espaço para um debate interessante sobre o tema. Então, é possível fazer fanpage, é possível fazer grupo no
Facebook sem problemas. Aqui nós temos um outro blog, né, Navegando na Sociologia, e aí são 2 vídeos muito interessantes, né, sobre crianças que são criadas assim de uma maneira selvagem, né, e é importante a gente compreender o que acontece aí nesse âmbito, né. E ela vai falar um pouquinho sobre essa questão da humanização social e a aprendizagem, traz um texto, que não é um texto qualquer, algumas imagens, né, que são interessantes para que nós possamos discutir. Então é possível trabalhar sim com os nossos alunos diante desses elementos que estão aqui apresentados, né? Por último, nós temos aqui o Bioletrando, né, que vai falar justamente sobre o que acontece na galerinha do primeiro ano B, né? E sobre o que eles estão fazendo lá em relação ao conteúdo de biologia. Nós temos aqui o 8º ano também, né? E a professora abriu esse espaço para poder trazer elementos novos para os alunos, né? Conteúdos e também algumas discussões, né? Contextos, imagens, né? O que é possível fazer. É interessante, pessoal, vocês se lembrarem que quando forem colocar esse material na internet, tentem colocar com menos texto e mais elementos de discussão, o que é mais interessante para os alunos quando eles vão postar as suas comunicações, ok? Muito bem, nós vamos mostrar agora, rapidamente também, um trabalho que nós desenvolvemos aqui na UFC, que também está vinculado ao Facebook. E apresentar para vocês a título de curiosidade e também a título de vocês entenderem um pouquinho mais como é que é esse processo metodológico quando a gente trabalha com o Facebook, por exemplo. Isso também poderia acontecer com o blog, mesmo porque o Facebook, quando a gente trabalha com essa questão pedagógica, né, a gente sofre do mesmo mal. O blog e o Facebook acabam colocando as postagens mais antigas para baixo e a gente fica, né, com uma barra de rolagem muito longa, né, se for um trabalho feito por muito tempo, né, como é o nosso caso aqui. Então acaba que algumas informações se perdem no tempo e a gente tem que sair procurando uma a uma, né? Mesmo com uma pesquisa que existe aqui, mas ainda não é suficiente. De qualquer maneira, isso não deixa de fazer com que o material seja ineficiente, muito pelo contrário. Então, o que nós fazemos, né? Primeiro, essa é uma disciplina que nós temos na Universidade Federal do Ceará, tá certo? Aqui, olha, a gente não personalizou o grupo e realmente ficou ruim, isso precisa ser revisto, mas é o LICE, né? É a formação de licenciados integrada à cybercultura e educação, é o nome da disciplina. E nós contamos esse semestre com 13 alunos, né? E nós nos comunicamos também, além da presencialidade das nossas aulas de sexta-feira, nós contamos também com o Facebook, com esse grupo, onde a gente pode colocar, por exemplo, links para que os alunos possam fazer algumas avaliações, já que nós estamos no final da disciplina, né? Nós pedimos também alguns materiais assim com urgência, né? Então, olha assim, usando urgente, urgentíssimo, né? E realmente eles ajudam muito e acabam enviando aquilo que a gente solicita para eles, né? Então, são algumas solicitações que a gente faz e eles realmente atendem. O que é muito legal do Facebook é que a gente consegue encontrar os alunos rapidamente. Então aqui continua ainda com os questionários de avaliação, de autoavaliação, né? E aqui é interessante porque a gente pode colocar também os critérios de avaliação de trabalhos, né? Onde eles podem fazer comentários, perguntar, fazer perguntas e a gente pode também estar respondendo como professor, certo? Algumas informações importantes. Ainda aqui um sistema de avaliação, eu queria mostrar mais para baixo um pouquinho algumas outras ações. Muito bem, aqui é interessante, olha, nós temos esse aluno que ele compartilha com a gente um livro que ele encontrou na internet que tem a ver, né, cybercultura e formação de professores, ou seja, tem a ver com tudo que a gente discute na disciplina, né? Muito bem. Aqui também alguns compartilhamentos interessantes, né? Aqui foi só um puxãozinho de orelha, que também a gente pode fazer pelo Facebook sem problema. O interessante é que quando a gente faz isso pelo Facebook, fica registrado, né? E aí, quando os alunos participam também, então a gente pode falar sem nenhum problema, né? Porque fica lá amarrado, não tem jeito. Então tem que falar só com cuidado, né? Para não dizer besteira na hora que tá no Facebook. De qualquer maneira, eu queria mostrar aqui para vocês que tem determinados momentos presenciais que nós fazemos algumas atividades e solicitamos a continuação das atividades num momento à distância, que é via Facebook. E aqui, por exemplo, nós temos um aluno
que colocou um relato de experiência daquilo que ele vivenciou em sala de aula. Então, esse espaço também é muito interessante para ser utilizado e você, professor, pode utilizar também, pensando justamente nessa formatação, tá bom? Um outro aspecto que a gente usa bastante também no Facebook é sempre avisar para os alunos, né, antes de sexta-feira, como é que vai ser a nossa aula no dia seguinte, né? Então, chega quarta ou quinta-feira, já manda um recadinho para eles, dizendo o que a gente vai fazer na aula de sexta-feira, tá bom? Essa é uma outra ação muito interessante que já vai preparando os alunos para aquilo que eles vão ver. Tá? E assim nós temos aqui vários relatos de experiência, todos esses relatos, né, são pontuados em termos de avaliação, então eles realmente participam e fazem acontecer. Agora, a maior vantagem que eu acho do Facebook é porque a gente encontra os alunos muito rapidamente, né, e qualquer problema que a gente tenha que precise resolver, é fácil a gente encontrá-los, tá certo? Muito bom, pessoal. Agora nós vamos mostrar para vocês alguns elementos que vocês já devem conhecer do nosso portal, Portal DETIC, tá ok? O endereço esse aqui é o que aparece verdadeiramente, mas você pode entrar no lif.virtual.ufc.br/DETIC, tá ok? Nessa página você pode navegar à vontade, né? E para você ter acesso àquele material didático que está lá no Solar, é muito simples. Basta você clicar aqui em material didático, tá certo? Que ele vai te direcionar para essa página aqui, tá ok? Então, nessa seção do nosso portal DETIC, temos acesso aos conteúdos trabalhados no curso e assim por diante. Você vai ter acesso àquele material. Clicando aqui, clique para iniciar, você pode abrir uma página desse tipo, que é exatamente o material que vocês utilizaram durante toda a formação, ok? Lembrando que os textos estão aqui embaixo. Então, se vocês quiserem olhar outros textos que vocês não estudaram, ter acesso a esse material, inclusive aqui também vocês terão acesso a uma abordagem pedagógica, aos tutoriais, pesquisas e projetos vinculados a blog, Facebook, Google Drive, YouTube e alguns tutoriais aqui do Solar. Pronto, você já tem acesso sem nenhum problema. Então, no dia que o Solar fechar, que vocês não puderem mais entrar, não se preocupem, esse material estará todo disponível no nosso portal. Outro elemento também bastante importante, né, é o seguinte: na nossa página inicial nós temos aqui também o blog, onde você pode conhecer as novidades do momento, né, na internet, tá bom? Clicando aqui, você tem acesso a uma página que tem essa característica, né, e clicando no blog você chega ao que nós chamamos de recursos criativos para a produção intelectual. Então, nós temos aqui os nossos bolsistas que desenvolvem esse trabalho muito interessante, colocam aqui pra gente, compartilhando as novidades do momento. Então, nós temos aí SlideShare, que você conhece, então quem quiser conhecer, entra um pouquinho. Esse Exam Time, né, quem quiser também pode conhecer. Blog, áudio, que tal um audioblog, né? Também, né? Para mim também são todos novidade, eu nunca entrei, estou louca para sair de férias para poder conhecer um pouquinho desses materiais, certo? E assim vocês podem ir descendo, cada época tem um recurso diferente, criativo, que de repente o blog, o Facebook não nos dão, né, aquilo que a gente gostaria de ter. Mas esses que estão aqui podem ser bastante úteis, né? E a gente sabendo utilizar junto do tutorial e criativamente, quem sabe a gente faz uma aula diferente para os nossos alunos, não é verdade? Então tá aqui, nós temos esse material também à disposição de vocês, que vocês têm acesso via portal. Muito bom, então vocês já conheceram ou se lembraram de alguns materiais que nós temos aqui na nossa formação e vocês podem fazer uso desse material depois, agora que a formação está acabando, fiquem à vontade para utilizar da maneira que acharem melhor. Nós temos aqui, para finalizar, portanto, né, a nossa conversa de hoje, algumas perguntas que nós gostaríamos que vocês respondessem para nós num chat que nós vamos já marcar data e horário bem direitinho para que vocês possam participar. A pergunta número 1 é a seguinte: quais foram as descobertas que podemos considerar como novidades para você e para a sua prática docente? De que forma a formação DETIC-EP trouxe para você uma contribuição diante de tudo aquilo que vocês estudaram e visitaram na internet? E a pergunta 2: quais foram os problemas? O que foi ruim? O que deveria ser mudado? Qual
pode ser que a sua experiência não tenha sido muito exitosa, não é? Às vezes a gente prepara, planeja algo, acha que vai dar certo e acaba na hora H não funcionando nada, não é? Então a gente precisa saber o que foi nesse processo que não foi bom, como é que poderia ser melhorado. E a pergunta 3. Como você se sentiu estabelecendo parceria com seus alunos e alunas? Você percebeu uma maior fluência nas possibilidades de aproximação com as tecnologias a partir dessa cumplicidade? Como é que foi essa relação com a sua aluna ou com o seu aluno parceiro? E com a sua turma? Facilitou a sua vida como professor ou dificultou? Como é que foi isso? Como é que se deu esse processo? Muito bem. As respostas vocês vão enviar para a gente no Solar, naquele endereço que vocês estão acostumados a usar. solarpresencial.virtual.ufc.br. Você entra com o seu login, a sua senha na sua turma e no chat livre, né, lá no menu lateral da esquerda, você clica em chat e lá só tem um chat aberto para você, chat livre, com local e horário a combinar, certo? Então o seu tutor vai mandar por e-mail o dia e a hora que você deve estar lá no chat, comparecer a esse chat para responder a essas 3 perguntas. Lembrando que os slides estarão disponíveis em material de apoio, então se você se esquecer da pergunta, não quiser passar o vídeo de novo, você pode baixar os slides lá do material de apoio para que você possa ter as perguntas e conversar com a gente sobre esses elementos todos, tá ok? Muito bem. E a formação, gente, apesar de estar encerrando agora, ela continua. Ela continua na sua sala de aula, ela continua no contato que você pode estabelecer com a gente, né, nós coordenadores, e toda a nossa equipe de tutores, tá ok? A UFC está à disposição de vocês para aquilo que vocês precisarem. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente por e-mail. Um abraço a todos.